Atenção galera do Rio de Janeiro, vocês só têm mais 2 dias para garantirem seus ingressos para o evento Refúgio Aberto que acontece em abril. Então corram e não percam essa chance da gente se encontrar pessoalmente para falar sobre cinema. Mais informações no link aqui embaixo na descrição. Atenção! O vídeo de hoje contém cenas de terror graficamente chocantes e por isso não é recomendado a espectadores mais sensíveis. Alguns meses atrás eu lancei aqui no Entreplanos um vídeo sobre um dos maiores clássicos do cinema de horror italiano, Suspiria, de 1977 e dirigido por Dario Argento. E naquele episódio eu comentei que essa história estava prestes a ganhar uma nova versão nas telonas com uma refilmagem. O Suspiria é dirigido por Luca Guadagnino, o mesmo cara que fez Me Chame Pelo Seu Nome. Pois bem, depois de muito tempo esperando, eu finalmente vi essa releitura. E felizmente esse é um filmaço. Inclusive, muito disso se deve ao fato de Guadagnino ter tido a coragem de fazer uma versão que é muito diferente da original. O roteiro, o estilo de direção, o uso de cor, tudo aqui tem uma identidade muito própria, nada parece derivativo. Mas dentre todos os méritos do novo Suspiria, o que mais me conquistou é como essa versão traz com força um tipo de terror que não tem